Graça, paz e esperança a todos e a todas que da comunidade presbiteriana independente de Jardim Bonança ou não têm contato com esta palavra. O desejo do meu coração é para que realmente esta palavra encontre a sua vida em gozo perfeito de paz e, acima de tudo, de confiança. Confiança é esse elemento necessário para a nossa caminhada em tempos difíceis. E óbvio, em tempos difíceis esses que nós experimentamos, onde temos visto pessoas preciosas adoecendo, onde temos visto e onde temos ouvido muitas vezes falar-se em tantos remédios, tome isso, tome aquilo, aquilo outro, alguns remédios receitados aí ou propostos para a cura, para alguns são ineficazes, são ineficientes e, portanto, devem ser eliminados. Para outros, com autoridade, esse remédio deve ser tomado porque evita isso, evita aquilo. E aí vem uma desconfiança. Ora, a nossa confiança com relação ao nosso físico, vamos dizer assim, a nossa saúde física com relação a doenças, ela deve ser depositada nas mãos de um bom médico. E este médico, quando certamente receita algo para nós temos confiança, tomamos esse remédio na expectativa e na esperança de que ele produza cura. Não adianta nada nós recebermos uma receita de um remédio, acreditarmos no médico, sabermos que ele de fato foi diplomado, que ele tem todas as condições que o Conselho de Medicina outorga para que ele possa passar os seus receituários. Não adianta nada eu ter essa confiança toda, comprar o remédio e o deixar, vamos dizer assim, guardado. Ele não vai fazer efeito nenhum. Mas também nesses tempos de dificuldade e de crise, algo que o remédio não pode trazer, não pode produzir a renovação, a cura, é a nossa alma, a nossa esperança, a nossa confiança. E isso, óbvio, depende de Deus. E Deus tem remédio para a nossa vida? Poderíamos dar até o título dessa mensagem, o remédio de Deus para a nossa vida. E é claro que quando encontramos esse receituário fantástico que é a palavra de Deus, devemos ter consciência de obedecê-lo. E Salomão, lá no livro de Provérbios, capítulo 4, dos versos 20 a 23, ele vai nos dizer o seguinte: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Portanto, ouça direito. Não as deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ora, também Deus tem sido muito generoso com cada um de nós. Pouquíssimos, com aqueles com os quais mantemos diálogo, dizem não acreditar em Deus. Se formos procurar principalmente aqui entre os latinos e mais especificamente entre os brasileiros, todos, quase que na sua maioria geral, possuem a fé nesse Deus, confiam nele, creem, acreditam nele. Mas não adianta nada nós, de fato, e como aqui no caso médico, termos essa confiança, acreditarmos no seu receituário e não as praticarmos. Seria um engano a continuidade de uma vida normal, tranquila. Então Deus nos receita, Deus tem uma receita para a nossa vida. E Salomão aqui sente então algumas coisas que são fundamentais. A primeira coisa que ele vai dizer é atentar-se às palavras. No versículo 20, então, nós vamos encontrar: Filho meu, estais atento.
Estás atento às minhas palavras. Estar atento significa você realmente prestar atenção. Não é ouvir, né? E como muitos dizem, entra por um ouvido e sai pelo outro. Não, mas é realmente prestar atenção e deixar que essas palavras se façam verdades na nossa caminhada. Quando nós lemos uma receita de bula, eu gosto, né, vez por outra, óbvio, tivemos já que tomar alguns remédios, não sou muito favorável, né, mas a primeira coisa que nos chama a atenção é a bula. E nós vamos ler. E geralmente, né, encontramos nessa bula, quando lemos com atenção, né, várias coisas negativas, né, relacionadas a esse remédio. Né? Ele ajuda-nos nesse remédio físico, né? Ele ajuda-nos em uma parte curando o corpo, mas ele pode, né, produzir isso. E às vezes, né, aquilo que as consequências, né, desse remédio às vezes nos assustam muito mais. Mas não é assim com a palavra de Deus. Né? A palavra de Deus ela é muito clara. Ela traz expectativas positivas. Então, estar atento, né, significa ouvir, ler e entender. Né? Estar atento, então, é dar atenção em algo, é fixar realmente o coração naquilo. Né? É uma atitude, né, de respeito, é uma atitude de cuidado, né, de reverência. Né? E também, no versículo 20, né, Salomão, em seus provérbios, vai dizer, né, inclinar o ouvido. Né? Ou seja, inclinar o ouvido significa entender realmente, é mais do que entender, é aceitar que aquilo que está escrito, aquilo que está proposto por Deus, é superior a qualquer outro entendimento. Né? Inclinar o ouvido significa você realmente respeitar aquilo que está sendo dito e tudo aquilo que você tinha antecedente a este dito ser eliminado. Né? Ou seja, crer de fato naquilo que está sendo colocado. Né? Ou seja, é fundamental nós estarmos atentos, nós realmente darmos ouvidos, inclinarmos, né, os nossos ouvidos às coisas do Senhor. Né? E a gente, com relação a essa meditação, né, desse dia, entre tantos chazinhos, né, que às vezes nos receitam, né, nós damos atenção. Né? Quando vem de uma pessoa experiente, tome isso, faça isso, né? Aquilo outro, esse chá, essa folha, quer dizer, mas, e então cremos. Né? Então, inclinar o ouvido significa, puxa vida, eu não sabia disso e agora eu sei. E aquilo que eu passo a saber a partir deste momento é fundamental, né, para a minha existência, para a melhoria da minha caminhada. Né? Ora, por quê? Porque é necessário estar atento, porque é necessário inclinar, né, os nossos ouvidos, porque que nós precisamos dobrar, né, nossa vontade à vontade do Senhor. E isso é um complicador nesses dias. Né? Diante, óbvio, né, de tantas palavras que são ditas no caso de medicamentos. Né? Isso é bom, isso é ruim, não tome isso, não tome isso, isso pode, não, isso não pode. Quer dizer, nós ficamos confusos, né? E em decorrência disso, ficamos em dúvida, faço ou não faço? Tomo ou não tomo? Ajo ou não ajo? Né? Então, Salomão vai dizer, né, que é fundamental nos rendermos prioritariamente àquilo, né, que Deus tem nos falado através do maior receituário, né, que é a sua palavra. Né? Se nos rendermos, portanto, ao Senhor, se deixarmos que Ele haja, se inclinarmos o nosso coração, Ele poderá e certamente irá atuar em nós. Fazendo o quê? Perdoando. Essa é a base, né, da palavra de Deus. O amor de Deus revelado em Cristo Jesus, produzindo perdão para a humanidade. Mas não é só isso. Quando a consciência do perdão está presente em minha vida, é claro que muitas feridas serão saradas.
a cura, né, haverá. O remorso, o rancor, a angústia que muitas vezes estava corroendo o nosso interior, deixará de estar em decorrência da consciência do perdão, né? Deste médico maravilhoso, né? Deste alguém que sabe e conhece-nos perfeitamente, porque foi Ele quem nos fez. É o Senhor quem nos fez, né? Coroando, portanto, né, a nossa vida, né, de bênção, de misericórdia, de paz e de graça. A fé vem pelo ouvir, né? Quando nós vamos ao médico, nós, óbvio, queremos acreditar em algumas coisas, mas quando ele diz aquilo que nós estamos, de fato, tendo, né? Porque ele conhece o médico físico, né? O médico do consultório, ele sabe das nossas enfermidades e ele vai, então, tentar nos indicar o caminho certo, né? E a mesma coisa, gente, é com relação a Deus. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Dedicar-se à palavra de Deus. Entender que ela é a verdade plena e absoluta. Nenhum tio, nada, absolutamente nada pode ser mudado, né, na palavra de Deus. Ela é eterna. Ela não é para hoje, ela não foi ontem, ela não foi para o povo de ontem, ela é para todos aqueles que a lei nela meditam e nele Deus confia, né? Ora, Salomão vai continuar dizendo: não se aparte de teus olhos, né, as minhas palavras. Ou seja, colocar isso, ter isso constantemente diante de nós significa que jamais deveremos perder de vista esse receituário. Essa é uma receita, né, que foi praticada, foi experimentada por grandes homens na história, foi experimentada por profetas. Essa palavra, né, ela esteve sempre diante dos olhos de homens que marcaram a existência humana, que resolveram não apartar-se dessa verdade e deixaram seus registros. São testemunhos vivos, né, de que é eficiente, de que é eficaz, de que torna a vida mais digna, né? Significa que, portanto, nós somos convidados, né, para continuar a aplicar, a ter essa palavra diante de nós, né? Ora, e nós sabemos, né, se Mateus, lá no capítulo 6, versículo 22, o que Jesus vai dizer com relação, né, aos nossos olhos? Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Os olhos são, portanto, a iluminação da nossa alma, de sorte que, se os nossos olhos forem bons, mantiverem-se em contato com esta palavra, todo o teu corpo terá luz. Ou seja, óbvio, gente, que além desse recado para a alma, também é um recado para o nosso físico. Se nós compreendermos de fato tudo isso e praticarmos, é palavra do Senhor Jesus, não é palavra de igreja nem de pastor nenhum, né? O nosso corpo terá luz. O que isso significa? Nada mais, nada menos do que experimentaremos, sim, no nosso corpo, né, a energia, a força, a graça desse Deus, desde que pratiquemos, desde que inclinamos, né, os nossos ouvidos, desde que inclinemos os nossos ouvidos, né, desde que essas palavras continuem constantemente a estar presentes. E tem muita gente que sofre, né, exatamente porque conheceu a palavra de Deus, ouviu, inclinou seus ouvidos por um tempo, mas depois permitiu, né, que outras palavras viessem, né, que os ouvidos estivessem inclinados para outras pessoas, outras coisas, e os olhos então se contaminaram. E aquilo que aparentemente brilhava, era luz, né, deixou lentamente, né? Então, a escuridão, quando a luz não está presente, ela vai dominar. E é isso que é importante nós entendermos, queridos, né? Ora, o homem bom, né, portanto, do bom tesouro, retira o bem,
E o homem mau, do tesouro mau do seu coração, tira o mal. Está lá escrito também, né, a palavra do Senhor que nos revela tudo isso em Lucas. Né? Ou seja, né, gente, é o nosso interior. Tudo tem um significado extraordinário nesses dias. Pessoas estão realmente, e não estou falando de doença física, por favor, mas pessoas estão adoentando-se, né, mentalmente falando, estão se permitindo dominar pelo cansaço, enquanto outros, né, continuam realmente a experimentar esse tempo de dificuldade, de crise para todos, mas de uma outra forma. Qual é a diferença? É o pensamento, é o coração, é o sentimento. Né? E a palavra aqui de Provérbios, né, de Salomão, lá no capítulo, vai terminar, né? Guarda todas estas coisas no meio do teu coração. Ou seja, centraliza todas essas coisas, centraliza esta verdade, né, como algo que precisa estar presente todos os dias da nossa vida. O resultado? Para uma gripe, se tomarmos o chazinho, né, da vovó, acompanhante de um bom comprimido, iremos sarar. E para a alma, e para o espírito, e para a vida. Né? Salomão vai dizer, né, porque se nós guardarmos, se nós inclinarmos, se nós realmente tivermos essa centralidade nesse receituário de Deus através da sua palavra, virá o quê? Será vida, será saúde para os que acham. E ele diz, saúde para o teu corpo. Né? Então, existe um segredo aí que é fantástico, né? Que é não nos deixarmos contaminar. Né? E uma forma de nós não nos contaminarmos por essa bactéria, esse vírus que aí está, é nos protegendo. Né? Mas também a necessidade, né, de nós nos protegermos do vírus do pecado, da insanidade humana. Né? Precisamos nos guardar dessa loucura, né, que o mundo está experimentando, né, tanto física quanto espiritual. A palavra de Deus é saúde. A palavra de Deus é luz para o nosso corpo. Se aplicarmos, e esse é o desafio, né, certamente vamos experimentar se isso é realidade ou não. Experimente. Deus é o médico dos médicos. Ele sabe, ele conhece. Né? Obedeçamos aquilo que está nesse receituário, né, que é a palavra de Deus revelada para a humanidade. E tenhamos um abençoado, né, um dia feliz, um dia de muita paz. E que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.